Então vamos pegar a palavra e vamos estudá-la um pouquinho nessa tarde, ok? Eu quero que o irmão coloque o primeiro PowerPoint. Nós vamos continuar lendo alguns textos que nós não terminamos de manhã e depois vamos para um outro. Eu quero ler alguns textos que nós não lemos de manhã com vocês. Então nós tínhamos visto essa visão, vocês lembram? Eu tinha falado para vocês dessa visão. E eu quero ler um texto que vai nos dar alguma ideia sobre essa visão. Respondendo essa pergunta: o espírito de profecia é 100% inspirado ou tem muita opinião da irmã White? O que vocês acham? Aqueles livrinhos de capa vermelha que tem ali, eles são 100% inspirados? Ou tem muita opinião dela? Porque tem coisas que às vezes nós selecionamos. Não, isso daqui foi para o tempo dela, isso daqui foi só um conselho. Então a pergunta é tudo inspirado 100% ou tem alguma opinião dela? Vamos ver a resposta? Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 64 até 66, diz assim: nessas cartas que escrevo, nos testemunhos que apresento, coloco diante das pessoas exatamente aquilo que o Senhor me apresentou. Não escrevo um artigo sequer na revista, expressando meras ideias minhas. Correspondem ao que Deus me revelou em visão, os preciosos raios de luz que brilham da onde? Do trono. Então, Deus ele tem preciosos raios de luz vindos do trono para nós. Uma outra pergunta: qual seria o último engano de Satanás? Qual seria o último engano de Satanás? Mensagens Escolhidas, volume 1, página 48 nos diz: o derradeiro engano de Satanás será o quê? Anular o testemunho do Espírito de Deus. Então o último engano de Satanás seria anular a influência do testemunho do Espírito de Deus sobre nós. O que diz lá Provérbios? Sem profecia o povo se corrompe. E nos dias de hoje, as tentações de Satanás, elas se multiplicaram. E Deus, prevendo isso, deu luz para nós, conhecimento para nós, vindo da onde? Direto do seu trono, para que pudéssemos nos proteger desses tantos enganos que se multiplicariam nos últimos dias. Às vezes coisas que nós nem imaginamos podem ser um laço do inimigo para nos enredar. Então nós vimos quais foram as 4 grandes crises. Vocês lembram? Vamos lá, quais foram as 4 crises que nós vimos pela manhã? Estilo de vida, revelação, adoração e libertação. Muito bem. Eu quero dizer uma coisa: os PowerPoints eles vão estar lá no computador, e aqueles que depois quiserem pegar os PowerPoints, se lerem, estudarem novamente, podem levar um pendrive e pegar os PowerPoints ali, que vocês vão poder estudar depois de novo em casa. Então nós respondemos essa pergunta: qual a relação entre o estilo de vida e a adoração no contexto do grande conflito? E nós começamos lendo esse texto. Eu vou pular e nós vamos terminar de ler os textos então. Esse daqui está em Conselho sobre Saúde, página 206. Diz assim: a família humana está o quê? Sofrendo. Você sofre? Sim. Doenças causam sofrimento? Sim ou não? Sim. Problemas emocionais, ansiedade, causa sofrimento? Sim. A família humana está então sofrendo por causa do quê? Transgressão das leis de Deus. Então a causa do nosso sofrimento é porque estamos transgredindo as leis de Deus. O Senhor deseja que os homens sejam levados a compreender a causa de seus sofrimentos, e o único meio de encontrar o quê? Alívio. Deseja que vejam que seu bem-estar físico, mental e moral depende da obediência à sua lei. Então, se nós queremos saúde,
nós precisamos buscar harmonia com a lei de Deus. Nós precisamos buscar harmonia com as leis de Deus. Tanto as leis naturais como as leis morais. Então, leis naturais e leis morais. O que são leis naturais? O que seriam as leis naturais? Lembram-se que Deus nos deu 8 remédios? 8 remédios naturais. Vocês lembram aí quais são os 8 remédios naturais? Água, o sol, o exercício, a alimentação. O que mais? O repouso, confiança em Deus e a temperança. Então esses são os 8 remédios naturais. São baratos e podem ser melhor usufruídos no ambiente campestre, ainda mais no trabalho manual. Depois eu quero compartilhar algo com vocês. Então Deus quer que nós voltemos à harmonia com as leis dele, porque doença, sofrimento é resultado de transgressão de leis, tanto as leis naturais, guardem isso, tanto as leis naturais quanto as leis morais. Temos 2 textos longos, mas eu quero que vocês estejam com atenção aqui. Está no Deserto da Tentação, página 69. Diz assim: aqueles que querem ter mente o quê? Clara, para discernir os engodos de Satanás, ou enganos de Satanás, devem ter apetite físico, o apetite físico sob o domínio do quê? Da razão e da consciência. A ação moral e vigorosa dos poderes da mente é essencial ao aperfeiçoamento do caráter cristão. E a força ou a fraqueza da mente tem muito a ver com a nossa atitude e utilidade neste mundo e com a salvação final. Então a força ou a fraqueza da nossa mente tem muito que ver com a nossa utilidade e também a nossa salvação. Então a maneira como eu cuido do meu corpo pode interferir sim na minha salvação. É deplorável a ignorância que tem prevalecido concernente à lei de Deus em nossa natureza física. Ou seja, são as leis naturais aqui, o que ela está fazendo referência. A intemperança de qualquer espécie é uma violação das leis do nosso ser. O que é intemperança? O que seria temperança? Temperança é o seguinte: é rejeitar tudo que faz mal e usar moderadamente tudo que faz bem. Isso é temperança. Guardar, o que significa temperança? Vamos repetir para nós guardarmos. Rejeitar tudo que faz o quê? Mal, e usar moderadamente tudo que faz bem. Isso é temperança. Então, intemperança é você usar o que faz mal e usar o que faz bem também errado. Isso é intemperança. Então vamos tentar listar algumas coisas que fazem mal. Vamos lá. Café, o que mais? Refrigerante, o que mais? Açúcar, o que mais? Farinha branca. Carne, o que mais que faz mal para o ser humano? Oi? Enlatados, né, os processados. Vocês só estão falando de comida, vocês gostam de comida? Ok, o contato com as telas intermitentes também, o uso inadequado das telas intermitentes pode também retardar o intelecto. O que mais que pode causar sofrimento e doenças, que faz mal? Dormir tarde, falta de água, trabalhar em excesso, comer em excesso. Então nós poderíamos passar horas listando coisas que fazem mal. Refrigerante, tantas outras coisas mais. E mesmo o que faz bem, nós temos que usar com parcimônia, com moderação. Então, qualquer tipo de intemperança, ela é uma violação das leis do nosso ser. O sedentarismo também é uma intemperança, não praticar exercícios, alongamentos. Nosso corpo foi feito para estar em movimento. Olhem só a próxima declaração. A imbecilidade está prevalecendo em uma proporção assustadora. O pecado se torna atraente e revestido por uma luz, e Satanás se alegra muito
quando pode reter o mundo cristão em seus hábitos diários sobre a tirania do costume, como os pagãos, permitindo ser governado pelo apetite. Esse é o último longo. Se homens e mulheres inteligentes tiverem suas faculdades morais entorpecidas pela intemperança de qualquer espécie, estarão em muitos de seus hábitos muito pouco acima dos pagãos. Satanás está constantemente atraindo pessoas da luz salvífica para o costume e o quê? E a moda, sem consideração para com a saúde física, mental e moral. Então, vamos pegar um exemplo aqui do passado. Costume e moda. Ele tenta nos tirar da luz de Deus, nos atrair ao costume e à moda. Nos dias da Ellen White, que foi no século XVIII, existia um vestido que as moças usavam, que eles eram muito longos. E esses vestidos, eles arrastavam as sujeiras das ruas. E eles também tinham os espartilhos que apertavam, comprimiam muito os órgãos internos das moças. E ela propôs, Deus, divinamente, ela inspirada, Deus disse, olha, precisamos fazer uma reforma na questão do vestuário. Então, a moda da época, ela estava trazendo para as mulheres doenças. E aí Deus, ele então orientou, olha, o vestido não precisa ser tão longo que arraste sujeiras das ruas. E não tão apertados para que você tenha liberdade de respirar bem. Então Deus trouxe essa advertência. A moda nesse momento, ela estava sendo negativa. E hoje? Existem modas hoje na questão do vestuário? Sim, mas vocês sabiam que moda não é só na questão do vestuário? De onde vem a palavra moda? Alguém sabe? Alguém quer dizer? De onde vem a palavra moda? Do quê? Moderno? Não. A palavra moda vem de outra coisa. Quem falou aí? Modelo. A palavra moda vem da raiz modelo. Ou seja, o inimigo tenta colocar diversos modelos para nós. Isso em todos os sentidos, não só na maneira de se vestir, mas na maneira de se relacionar, na maneira de se comportar, né? Satanás coloca muitos modelos para as crianças. Homem-Aranha, Superman, Hulk, coloca diversos modelos para as crianças. E as crianças falam que eu quero ser igual ele. E elas começam a fazer aqueles gestos, aquelas mesmas coisas que os seus modelos fazem. Então ele tenta colocar um modelo de educação, um modelo de alimentação. Mas eu pergunto, quem é o nosso único modelo? Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo para nós nos relacionarmos com os nossos familiares. Ele é o modelo para nós nos relacionarmos aqui uns com os outros, como igreja, como corpo de Cristo. Ele é o nosso modelo na maneira como se vestir, na maneira de como comer, de como se sentar à mesa, de como educar os filhos. Ele é o nosso modelo. E isso nós aprendemos com a luz salvífica que Ele nos deu. As suas instruções deixadas a nós. É aqui que nós aprendemos do modelo. É aqui que nós conhecemos o modelo. O texto continua. O grande inimigo sabe que se predominarem a paixão e o apetite, a saúde do corpo e a força do intelecto serão o quê? Sacrificadas no altar da satisfação própria. E o homem acelerará sua ruína. Se um intelecto erudito segurar suas rédeas, controlando as propensões animalescas e conservando-as em sujeição às faculdades morais, Satanás sabe muito bem que é pequena sua possibilidade de vencer a tentação. O último texto está na meditação matinal. Quando Cristo vier, o nosso corpo vil deverá ser o quê? Transformado e feito segundo o seu corpo glorioso. Está falando do corpo. Mas o quê? O caráter vil não se tornará santo então. A transformação do caráter precisa ocorrer quando? Antes da vinda de Jesus Cristo. Nossa natureza precisa ser pura e santa, importa possuir a mente de Cristo.
de modo que Ele veja com prazer sua imagem refletida em nossa vida. Então, há alguns que dizem que o nosso caráter será transformado na volta de Jesus, mas na volta de Jesus, o caráter não será transformado. O caráter precisa ser transformado hoje. Hoje. Agora o corpo sim será transformado. E também a chuva serôdia, ela não transforma o nosso caráter. Ela apenas sela o nosso caráter. Ou seja, se hoje eu sou impaciente e eu morrer, quando eu ressuscitar, eu vou ressuscitar como? Paciente? Não, eu continuo sendo impaciente. Se eu morro e eu sou uma pessoa irada, explosiva, quando eu ressuscitar, eu vou ressuscitar como? Irado e explosivo. Então, aquilo que eu não venço hoje, há de me vencer. E como que eu venço? Pelo sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus para nós vencermos a impaciência, a glutonaria, a intemperança, seja o que for. E eu quero só reforçar o apelo que nós fizemos de manhã. Devemos apegar-nos ao ensino da Bíblia e não seguir os costumes e tradições do mundo, as palavras e os atos de homens. Nós não temos segurança em homens. Nós precisamos ter a nossa segurança no assim diz o Senhor, naquilo que o Senhor nos orienta. Para isso nós temos que conhecer. Nós temos que conhecer o que o Senhor nos orienta. Muito bem, pode tirar esse e colocar o outro. Antes de ele colocar o outro, eu quero assistir um pequeno vídeo com vocês. Vai dar tempo? Nós temos ainda em média de 30 minutos. Então eu quero assistir um pequeno vídeo com vocês. Antes dele colocar o vídeo, eu quero explicar do que se trata o vídeo. Eu estive estudando numa escola missionária durante 2 anos e 5 meses. E depois que eu saí de lá, eu voltei para Santos, fiquei 6 meses com os meus pais. E aí depois eu fiquei 1 ano num projeto familiar. Recebíamos pessoas, elas conheciam como era a vida no campo, como era a alimentação vegetariana. E elas ficavam no final de semana e voltavam para suas casas com aquele conhecimento, com aquela experiência. E muitas das famílias que passavam por lá mudavam-se para o campo. Mais de 50 pessoas que passaram por lá, das mais de 2.000 que passaram por lá, 50 famílias foram para o campo. E desde que eu fui para essa escola missionária, eu tinha o desejo de me tornar um agricultor. E sabem que isso é um milagre quando se refere à minha pessoa, porque eu era um jovem completamente urbano. Pensem num urbanoide, uma pessoa que cresceu na cidade, era eu, não sabia nada de campo, nada de roça, nada de sítio. Mas Deus fez um milagre, Ele me tirou desse contexto, onde eu já com 14 anos trabalhava, ganhava bem. Deus me tirou desse contexto e me levou para uma escola missionária, depois para um projeto. E desse projeto eu realizei um dos objetivos da minha vida, que era ir para este lugar que nós vamos ver aqui no vídeo. E depois eu continuo explicando algo para vocês. Moramos e trabalhamos nesta terra há 24 anos. No começo, não sabíamos se esse plano daria certo, mas seguimos assim o que tínhamos proposto em nossos corações. Eu sou Henrique Souza e sou proprietário da Fazenda Ouro Fino.
Junto com minha esposa e meus 6 filhos, optamos por esse estilo de vida. E hoje colhemos os frutos, né, dessa escolha, mas nem sempre foi assim. Eu fui criado no campo, mas naquele momento o campo não era a coisa mais agradável do mundo, né? E já no final da adolescência, início da juventude, nessa, assim, podemos dizer, nessa crise existencial, né? Eu fui para o Sudeste e lá me deparei, conheci algumas literaturas que me mostrou valores diferentes em relação ao campo. E aí percebi que precisava voltar, não é? E foi nesse momento que eu conheci a Rose, né, que se tornou a minha esposa. Ao contrário do Henrique, eu fui criada numa cidade grande, em São Luís do Maranhão. Eu nunca havia morado no campo e nem nunca tinha visto uma vaca de verdade. Uma citação que me impactou muito foi a que dizia que pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável são reis e rainhas. E eu desejava muito ser essa rainha no meu lar, ter muitos filhos. E desde que a gente mudou para cá, a gente nunca teve rotina. O Henrique foi fazer o curso de agronomia, que durou 8 anos. Nesse período nós tivemos 5 filhos e muitas coisas mudaram. As responsabilidades foram aumentando e junto com isso, assim, a pressão de familiares e amigos. E eles se perguntavam, nos perguntavam, como é que vocês vão fazer se tiver problemas de saúde, nem carro vocês possuem? Como educar as crianças em casa? Então surgiram muitas perguntas pela nossa opção desse estilo de vida. Eu não tinha dúvida de que essa era a escolha certa para a nossa vida. Viver no campo, educar os filhos, plantar e ter essa vida simples. Enquanto ele estava na faculdade, o Henrique ouviu falar de um suíço que tinha métodos diferentes de plantio e ele resolveu conhecer e foi até lá porque não era tão longe daqui. Então, na época, o Ernest já estava há 11 anos aqui no Brasil. E o Ernest, ele é um agricultor, né, e um exímio pesquisador em sistemas agroflorestais, que depois esse termo ele mesmo mudou para agricultura sintrópica, né, que é o que mais conhecido hoje. E ao longo desses 24 anos que nos conhecemos, desenvolvemos uma parceria assim, muito frutífera. E nós, né, temos beneficiado muito da companhia um do outro. E eu, particularmente, assim, me sinto muito beneficiado e muito privilegiado por tê-lo como amigo e parceiro e companheiro de trabalho, né, e de experiências de vida também. O termo agricultura sintrópica, né, que foi criado ou cunhado pelo Ernest, diz respeito a uma relação do agricultor com a terra um pouco diferente. Ou seja, à medida que você produz os seus alimentos, né, tanto para o consumo como para o mercado, outros bens, você deixa o ambiente do qual você está trabalhando de uma forma melhor, mais rico. Em todos os aspectos, no aspecto relacionado à água, fertilidade do solo, biodiversidade, né? Ou seja, esses parâmetros, eles são acrescidos, melhorados com o seu manejo, com o seu trabalho, com o seu uso. Então, a sintropia, ou a agricultura sintrópica, ele é oposta à entropia. Quer dizer o seguinte, à medida que o tempo passa, né, ele vai se desgastando, vai empobrecendo. E a agricultura sintrópica, à medida que você trabalha, que você desenvolve, que você se relaciona com esses recursos vão se ampliando, vão aumentando. E aí nós, como agricultores, a gente vai fazendo essas leituras e trabalhando junto com todos esses elementos para fazer com que tenhamos uma produção farta, né, isenta de resíduos e com mais qualidade. É desta forma que se gera recursos positivos para o planeta. E isto tudo começa no quintal de casa. Morar no campo era o lugar mais propício para a educação que nós sonhávamos para os nossos filhos. E o ambiente saudável, ao ar livre, a natureza, o livro da natureza, cheio de tantas novidades e surpresas cada dia. E foi assim que eles estudaram. O Henrique fez a parte do ensino fundamental e eu os alfabetizei. Os nossos filhos, eles tinham uma missão. Antes de saírem para fazer o ensino médio, e quando eu via que eles estavam preparados, eu os direcionava para que eles construíssem suas próprias casas. Como eles não tinham ainda força física suficiente, eles organizavam os projetos, organizavam o material, faziam os cálculos e participavam ativamente da
da construção, né, daquele local, daquele plano que eles fizeram. E isso normalmente acontecia quando eles completavam 12 anos, que era o momento que eles se mostravam interessados, né, por esse tipo de atividade. Os 3 filhos mais velhos já estão no mundão. Um está fazendo, né, o curso de formação de sargento do Exército e 2 estão cursando medicina. E todos eles, né, eles pretendem e se desejam voltar, estar por perto e continuar esse trabalho na agricultura, né, na vida no campo. E os que estão fazendo medicina, eles pretendem, né, exercer a profissão utilizando assim, as práticas mais humanas, né, uma medicina mais preventiva, mais educativa, ou seja, colocando em prática esses ensinamentos que receberam ao longo de sua formação, na infância e na adolescência. Já a floresta, 24 anos depois, ela cresceu e hoje são 25 hectares, é exuberante e produtiva. A produção de açaí e outras polpas, frutas secas, mel, se tornou um negócio próspero. Mas o nosso maior desejo é outro. Desejamos que muitas pessoas tenham acesso ao que nós estamos desenvolvendo aqui. Acho que desta forma as pessoas podem sentir na mente, no corpo e no coração que é possível viver de uma forma diferente. Essa foi um pequeno documentário da Fazenda Ouro Fino. Já pode ir colocando outra apresentação. E eu tive a oportunidade de ficar lá por 5 meses e aprender um pouco desse método. Resumidamente, é um método diferente do convencional, como ele explicou ali, agricultura sintrópica, e você planta as espécies consorciadas. Você faz um consórcio de espécies e não uma monocultura. Numa plantação de monocultura você só tem soja, você só tem milho, você só tem algodão, mas numa agricultura sintrópica você cria culturas permanentes em consórcio. E isso te ajuda, um dos aspectos é que você não usa veneno, porque o ambiente de diversidade cria também um ambiente de defesa a pragas. Então lá ele tem uma produção muito grande de açaí, de cupuaçu, de cacau, tem manga, bananas passas, né, todas as polpas, tem laranja, tangerina e várias frutas, oiti, buriti, frutas que eu nem conhecia, marangue, jaca, muito milho, é quase que 100% sustentável lá, 90% do que eles comem é de lá. Então é realmente uma bênção. E o propósito de ter aprendido isso é colocar isso em prática também, e pela graça do Senhor Deus, Ele já nos deu a terra para começarmos esse trabalho. Então que isso se multiplique, vocês possam procurar mais também, será uma bênção. Bom, nós vamos terminar então falando um pouco sobre esse aspecto aqui, saúde na casa do remanescente. Nós vamos tentar em 20 minutos avançar as partes mais importantes aqui. Como ter saúde na casa do remanescente? Primeiro ponto, se você puder clicar aqui. Isso. Primeiro ponto é que a reforma de saúde não é só o quê? Alimentação. Então nós já vimos isso aqui um pouquinho. Os 8 remédios. A reforma de saúde é, na verdade, ordenar os hábitos de vida aos remédios naturais de Deus. Isso é reforma de saúde. Quando vocês ouvirem reforma de saúde, não pensem só em comida. Às vezes nós nos complicamos pensando só em comida, porque começamos talvez a ordenar a nossa alimentação, mas continuamos dormindo tarde, continuamos sem fazer exercício, e tudo isso cria toxinas no nosso corpo. Tudo isso enfraquece também a nossa mente. Então, reforma de saúde é ordenar os hábitos de vida aos remédios naturais de Deus. E vocês vão perceber que o melhor lugar para se fazer isso é onde? No campo. Embora nós podemos fazer o nosso melhor onde estivermos. O texto de 3 de João, terceira epístola de João diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Deus deseja que tenhamos saúde. O que é saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde?
É interessante, eles têm uma boa definição do que é saúde. Saúde, o completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de enfermidade. Tal conceito tem uma profunda relação com o desenvolvimento e expressa a associação entre qualidade de vida e saúde da população. Então, essa frase é muito importante. Saúde não é só ausência de doença. Tem pessoas que falam assim, não tenho nenhuma doença, estou bem. Só que saúde não é só ausência de doença. Saúde é um bem-estar pleno, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Consequência disso também é bons relacionamentos sociais. Então isso é saúde. É realmente você se sentir bem, com a mente funcionando bem, atento, bom na questão da percepção da memória. Isso nós podemos alcançar se nós buscarmos a harmonia com os remédios de Deus. Pode passar para mim, por favor? Ok. A mensagem de saúde na Bíblia. Nós temos Adão. A tentação lá de Adão foi em relação ao quê? Ao apetite. E aí nós temos Jesus vindo no deserto e vencendo, e também ele vence logo na questão do apetite. Vejam, a questão do apetite ela tem realmente uma atenção especial. Ela é importante. Os hebreus do deserto, Deus os tira do Egito, quer colocá-los aonde? Em Canaã. E o que Deus faz? Muda a alimentação deles. Por quê? Porque Deus sabia que seria importante na formação do caráter deles a mudança na alimentação. Eles precisariam abandonar as carnes do Egito e passar a viver do maná. Mas o que o povo declarou a respeito do maná? Esse pão vil do céu. Que nós não repitamos essa história. Daniel e seus amigos provados na questão da alimentação, e para nós Deus deu também uma mensagem de reforma de saúde, e no santuário nós a encontramos lá no lugar santíssimo, dentro da arca. O que há lá dentro da arca? O maná, que representa para nós a mensagem da reforma de saúde, que é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. A obra médico-missionária, ela é o braço direito da terceira mensagem angélica. A obra médico-missionária. A obra médico-missionária significa não só o viver os 8 remédios, mas também levar isso para as pessoas, levar saúde para as pessoas, ministrar os tratamentos naturais sobre os enfermos e não encaminhá-los para o remedinho sempre. O remedinho de farmácia ele não soluciona os problemas. Os problemas de doenças crônicas têm a ver com o estilo de vida. São drogas, nós vamos à drogaria. Então, nós precisamos aprender os tratamentos naturais, isso é a obra médico-missionária. E tudo isso nós contemplamos lá em Apocalipse 14, a mensagem do remanescente. Qual o objetivo da reforma de saúde? E eu quero ter isso em mente com vocês. A reforma de saúde não é um fim em si mesmo. E aqui diz qual o propósito, o objetivo dela. Está em Conselho sobre Regime Alimentar, página 77, que nos diz: a obra da reforma de saúde é o quê? O meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento de nosso mundo e para purificar sua igreja. Vocês sabiam que muitos conflitos e problemas no nosso meio são por conta de pessoas específicas que conservam hábitos, que afloram as suas paixões? Eu vou dar um exemplo. Eu já vi isso acontecer. Comissões de igreja que acabam resultando em discussões entre irmãos, debates, contendas. Uma vez foi observado. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Então, enquanto ele arruma, nós vamos continuar, porque o tempo passa. Então, foi observado por um pastor que um grupo de pessoas iam para uma reunião e alguns antes haviam se alimentado e ele tinha conhecimento que aquelas pessoas haviam comido carne. E quando essas pessoas foram para a reunião, eu não estou dizendo que isso é uma regra, mas para efeito isso pode acontecer.
foram justamente aquelas pessoas que haviam tido esse tipo de alimentação que geraram todos os problemas daquela comissão. E todas as decisões que são tomadas, se nós não tivermos o discernimento que nós conseguimos adquirir por meio de um estilo de vida saudável, nós vamos criar mais dificuldades ao invés de trazer as soluções. Então, a questão do objetivo da reforma de saúde é aliviar o sofrimento do mundo e purificar a igreja. É diminuir os conflitos e os problemas que existem no nosso meio. Porque se a unidade que nós queremos encontrar, ela não vier, não é por conta de Deus, mas é por conta de nós mesmos que preferimos condescender com o nosso apetite, e isso influencia sim no nosso caráter, e isso cria problemas dentro da igreja. E muitas coisas sérias acontecem por conta desse procedimento. Muitos cairão no tempo de angústia. Temperança, página 150, tem uma declaração bem profunda que diz: a razão por que muitos dentre nós cairão no tempo de angústia é o quê? A frouxidão na temperança e a condescendência com o apetite. Então, muitos cairão no tempo de angústia por conta desses dois aspectos: frouxidão na questão da temperança e condescendência com o apetite. O que poderíamos colocar como frouxidão na questão da temperança? Eu vejo às vezes pais e mães que dão para os seus filhos alimentos estimulantes. Isso é uma frouxidão na questão da temperança. Ao invés de sermos firmes com os nossos filhos naquilo em que eles devem comer, nós somos frouxos e os nossos filhos passam a ser estimulados por aquilo que comem e se tornam crianças agitadas, crianças hiperativas por conta daquilo que os pais não são firmes em não darem a seus filhos. E nós poderíamos pensar em várias coisas com as quais os pais muitas vezes condescendem com os seus filhos, permitindo que eles tenham mutações no seu caráter. Isso é muito sério. Temperança 14 nos diz: com a mente servimos ao Senhor, a cabeça é a capital do corpo. E Satanás sabe que é com a mente que nós servimos ao Senhor. E o que ele tenta fazer? Ele tenta alcançar nossa mente. O outro texto nos diz: os nervos do cérebro, que se comunicam com todo o organismo, são os únicos instrumentos pelo qual Deus pode se comunicar com o homem e afetar sua vida mais íntima. Então, Satanás tenta atrapalhar as sinapses que acontecem nos nossos neurônios. E ele consegue fazer isso destruindo o nosso corpo. Se ele consegue destruir o nosso corpo, ele consegue destruir a nossa mente. E ele sabe que é por meio dos nervos do cérebro que nós nos comunicamos com Deus. E ele tenta bloquear essa comunicação, afetando o nosso corpo. Conselho sobre a higiene alimentar, página 22, diz o quê? É impossível. Ela não diz que talvez você consiga, mas ela diz que é impossível aos que condescendem com o apetite alcançar a perfeição cristã. Então nós temos que alcançar a perfeição cristã, mas se nós condescendemos com o nosso apetite, será o quê? Impossível alcançarmos a perfeição cristã. E o que significa condescender? O que significa essa palavra? Vem da palavra ceder. Então, eu vou colocar o meu exemplo. Eu herdei dos meus pais a inclinação forte pelo açúcar. Meus pais são nordestinos e eles comiam muito açúcar. Meus avós tiveram diabetes. Meu pai tem predisposição para ser diabético, e provavelmente eu também tenha. Então eu herdei a inclinação forte pelo gosto ao açúcar. E às vezes há um forte clamor, uma tentação para eu ceder e comer alimentos açucarados. Vou dar um exemplo. O chocolate já não é mais uma tentação. Há muito tempo,
Deus me ajudou a largar o chocolate, mas a paçoquinha com açúcar branco ainda era uma tentação. E às vezes eu me sentia inclinado a ceder, a condescender e falar, não, só uma, não vou comer duas, vou comer apenas uma. Então nós somos levados a condescender com a questão do apetite, mesmo sabendo que aquilo faz mal, mesmo que aquilo, sabendo que aquilo prejudique, pode embotar a minha mente, embotar a minha comunicação com Deus. Então vamos pensar em coisas que produzem toxinas no nosso corpo: o açúcar, leite, derivados, refinados, produtos de origem animal, o óleo, fritura, estresse, não beber água, sedentarismo, má combinações, líquido com as refeições, dormir tarde, dormir pouco, aspartame, que é um adoçante artificial cancerígena, conservantes, realçador de sabor, nós temos o glutamato monossódico, café, chimarrão, mate, refrigerante, comer demais. Aqui são algumas das coisas que causam toxinas, que fazem mal ao nosso organismo, ao nosso corpo, à nossa mente. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 160 diz: o cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago. O comer e beber impróprios resultam num pensar e agir impróprios também. Por isso eu citei o exemplo de que você come impropriamente alimentos carnes, vai para uma reunião. Chega nessa reunião, você vai pensar como? Você vai pensar e agir como? Também de maneira imprópria. Então, comer e beber de maneira imprópria resulta num pensar e agir de maneira imprópria. E eu comecei a observar isso na minha própria vida, e de fato eu percebi que era assim. Às vezes em pequenas coisas. Os nervos do cérebro estão enfermiços. Pelo que? Abuso do estômago abarrotado. Então, os adventistas em especial, às vezes cometem esse erro. Eles deixam os alimentos estimulantes, carnes, mas quando começam a comer uma alimentação vegetariana, acabam comendo demais. E abarrotam também o estômago. Então lembre-se, temperança é se abster do que faz mal e usar como do que faz bem? Moderadamente. O estômago dispéptico sempre leva a o quê? Irritabilidade. Vejam que ligação interessante. A transgressão de uma lei natural, que é talvez comer muito, ou combinações erradas que causam um estômago dispéptico, ou seja, um estômago, isso daqui é quase uma gastrite crônica, a dispepsia. Tem refluxo, a digestão demora muito, isso é dispepsia estomacal. Então, o estômago dispéptico, transgredindo uma lei natural, leva a transgredir o quê? Uma lei moral. A irritabilidade é algo do caráter, algo que tem a ver com a moralidade. Então nós vemos a relação de uma coisa com a outra. Não vou ler esse, vou ler esse. Conselho sobre Saúde, página 133 nos diz: fui instruída que a alimentação de carne tende ao quê? Embrutecer. O que significa embrutecer? Tornar o quê? Bruto, rude. Então, a alimentação de carne tende a embrutecer a natureza e a privar os homens daquele amor e simpatia que devem sentir uns pelos outros, dando aos instintos baixos o domínio sobre as faculdades superiores do ser. Se a alimentação de carne foi saudável, algum dia é perigosa agora, constitui em grande parte a causa dos cânceres, tumores e doenças dos pulmões. E a Organização Mundial da Saúde hoje também diz que carne processada pode causar câncer. Na verdade, qualquer carne. Mas aquilo que Deus já havia dito para nós há 100 anos atrás, a ciência tem descoberto hoje. Nós não vamos falar sobre isso, senão iríamos demorar. Mas no texto anterior vocês viram que fala que as faculdades inferiores passam a dominar as faculdades superiores da mente? Essas são as faculdades. Mas nós não vamos ver isso agora. Então aqui sobre o açúcar. E lembrando que esses textos, nos dias que ela escreveu, não era o açúcar branco, porque na época dela não havia ainda
o processamento, o refinamento do açúcar. Era o açúcar mascavo. Conselho sobre o regime alimentar 334 e 27. Ninguém pode ter um cérebro claro comendo largamente o quê? Os doces. Açúcar obscurece o cérebro e ocasiona o quê? Mau humor. Então, às vezes, se você vê alguém muito mal-humorado, ou você mesmo está mal-humorado, um momento está bem, no outro não, talvez possa ser o açúcar. A gente precisa vigiar quanto a isso. Também Conselho sobre o Regime Alimentar, página 368, diz: queijo nunca deveria ser introduzido aonde? No estômago. O efeito do queijo é o quê? Deletério. Porque o que é o queijo? É o leite o quê? Mas estragado, né? Maturado. Exatamente, envelhecido. Então, é um alimento que, por conta disso, deletério. É um alimento que prejudica, irrita as paredes do estômago. E um médico, não adventista, nem cristão talvez, disse isso. Pode soltar o vídeo rapidinho, tem 1 minuto. O leite de vaca é para bezerro. Se você der leite de vaca para um novilho, ele morre. Essa experiência já foi feita. Isto é bom para bezerros. A constituição de leite de cada mamífero é própria para aquele tipo de mamífero e não serve para outro. O leite de vaca foi feito para bezerro. A constituição, o equilíbrio de minerais que ele tem não permite a boa absorção do cálcio, por exemplo. Ele é rico em cálcio, tem muito. 4 a 5 vezes mais cálcio que o leite humano. Mas tem pouco magnésio. Sem magnésio, o cálcio não vai, não fixa no osso. Tem fósforo demais. O fósforo compete com o cálcio, desloca o cálcio. Tem proteína demais, 4 a 5 vezes mais que o leite humano, torna o pH do sangue ácido. Quem tampona isso são os rins. O que ele usa para isso? Cálcio. De onde ele tira? Dos ossos. Doutor, a gente sempre, eu ouvi falar várias vezes que o adulto não deveria tomar leite. Jamais. Mas que as crianças devem tomar quando parar a amamentação, tudo bem ela tomar. Isso que o senhor está falando vale especialmente para os adultos? Adulto e criança. A criança não tem que tomar leite de vaca, é um veneno. A maior parte das ites de criança são causadas por leite de vaca. Então vejam, eu acho que esse doutor nunca mais foi chamado nesse programa, na televisão, né? Porque ele simplesmente expôs a verdade de forma simples e direta. Crianças, adultos que têm as ites, como ele falou, tudo que termina com it é inflamação. Sinusite, renite, eu tinha isso, eu herdei isso da minha mãe. Mas eu não tenho mais nenhum sintoma de renite nem sinusite desde quando eu parei com o uso do leite. Então, o leite de vaca é para quem? Para o bezerro e não para o ser humano. Nós somos os únicos que depois de adulto continuamos tomando leite e não o da nossa mãe, da nossa espécie, mas de uma outra espécie. Então, chegou já o momento de nós abandonarmos também os alimentos de origem. Nós estamos terminando. Ao aproximarmos do quê? Do fim do tempo, precisamos erguer-nos mais e mais alto na questão da reforma de saúde e temperança cristã, apresentando-a de maneira mais positiva e decidida. Precisamos esforçar-nos. Precisamos o quê? Esforçar-nos continuamente para educar o povo, não apenas por palavras, mas por nossa maneira de viver. O preceito e a prática aliados possuem uma influência poderosa. Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Cuidado. Ela não se machucou. Então, Jesus ele está dizendo que ele irá e lhe dará saúde. Jesus ele quer entrar, quer estar, quer permanecer na sua casa e ele quer te dar saúde. E sabe como ele quer te dar saúde? Se você se esforçar continuamente por conhecer e colocar em prática aquilo que ele te pede. E aí ele vai confirmar na sua vida uma saúde, um bem-estar físico, mental e espiritual. Vamos terminar com o texto de Êxodo 15, 26. O que diz Êxodo 15, 26? Aqui é Deus dizendo: se. O que indica a palavra se? Com condição. Condição. Se ouvir
ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares quantos? Todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Isso é justificação pela fé. Não são os tratamentos naturais, o que eu escolho na minha alimentação que me sara. É Deus que nos sara. Mas Ele usa esses meios naturais para operar isso em nós nesses últimos dias. Então o meu desejo, o desejo de Jesus, é que Ele possa ir à sua casa e te dar saúde. Nós somos o povo chamado para os últimos dias da história, o povo remanescente. E Ele quer trazer saúde para dentro das nossas casas. E isso Ele faz quando nós começamos a buscar as suas instruções e a segui-las e a obedecê-las.